Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Pegue então aí o seu livro de história e nós vamos fazer algumas correções. Vamos lá. Vamos fazer as correções que nós vamos logo terminar o nosso livro de história, né? Para passar para o volume 2, certo? Então vamos lá. Pega o seu livro e abre o seu livro na página 103. Nós vamos fazer as correções das páginas 103 a 105, 106 e 107, 109, 113, 118 e 119, tá bom? Então, vamos lá? Todo mundo aí com o livro na mão, lápis, borracha. E vamos lá. Página 103. Deixa eu abrir meu livro aqui, né? Para eu poder fazer as perguntas para vocês. Então, vamos lá. Antes de seguir, nós falamos aí sobre a República, né? Período que o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república. Então, vamos corrigindo e revendo o que nós aprendemos, correto? Então, vamos lá. Número 1. Justifique a seguinte fala do político brasileiro, Barão de Cotegipe, à princesa Isabel, depois da sanção da Lei Áurea. Ele falou o seguinte: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. O que o Barão de Cotegipe quis falar com isso? Ele revela a insatisfação gerada pela abolição da escravatura na camada mais abastada da sociedade brasileira. Os grandes proprietários de terra, após a libertação dos escravizados, passaram a defender o fim da monarquia no Brasil. Então, a fala dele se referiu ao quê? A insatisfação gerada pela abolição da escravidão. Questão 2. Leia a seguir o refrão do samba enredo. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Uma musiquinha, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Então, esse é o refrão de um samba. O nome do samba é Tristeza. Então, vamos lá. O refrão do samba apresentado, composto em 1989, em homenagem aos 100 anos da proclamação da República no Brasil, idealiza a crença de que o regime republicano foi capaz de garantir a liberdade e a igualdade do povo brasileiro. Você acredita que com a proclamação da República, esses ideais foram verdadeiramente alcançados por todos os brasileiros? Justifique. Essa resposta é uma resposta pessoal, certo? O importante aí é o quê? É que vocês percebam, né? Que a proclamação da República, ela não foi o quê? Não foi suficiente para garantir a conquista da liberdade e da igualdade entre os brasileiros. Aconteceram várias mudanças, não aconteceram? E apesar de todas essas mudanças, né, que ocorreram ao longo da nossa história, né, ao longo da política, da história do Brasil, ainda hoje, crianças, minorias, né, não são ouvidas e a desigualdade continua bastante, né, continua forte no Brasil, tá? Então, eu quero que você entenda isso.
que a sua resposta esteja mais ou menos dentro deste assunto, tá bom? Questão 3. Agora, nós vamos para a página 104. Questão 3. Apresente uma razão para o fato de parte do Exército Brasileiro ter se voltado contra a monarquia no final do século XIX. Então, parte do Exército Brasileiro se voltou contra a monarquia no final do século XIX porque queria mudanças. A libertação dos escravizados e a ampliação da participação dos militares na política eram algumas das reivindicações do Exército. Questão 4. Observe a charge a seguir. Então, nós temos aí um desenho, dá uma olhadinha na página 104 do seu livro. Em 1867, o jornal paraguaio El Centinela publicou a charge anterior com a seguinte legenda: o enterro da Tríplice Aliança. É correto afirmar que essa frase retrata o desfecho da guerra? Justifique. Aqui, a questão está relembrando sobre o quê? Sobre a Guerra do Paraguai, né? Quando Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança e entraram em guerra contra o Paraguai. Nós sabemos, nós aprendemos que o Paraguai, o quê? Ele perdeu a guerra, né? Brasil, Argentina e Uruguai, que formou a Tríplice Aliança, foram o quê? Os vencedores dessa guerra, da Guerra do Paraguai. Então, aí está falando que se é correto afirmar que essa frase retrata o desfecho da guerra, o enterro da Tríplice Aliança. Não, não é correto afirmar que a frase o enterro da Tríplice Aliança retrata o desfecho da guerra, já que os aliados venceram a nação paraguaia, né? Então, Brasil, Argentina e Uruguai venceram o quê? A Guerra do Paraguai. Questão 5. E a população negra recém-liberta? Como ficou nessa história após séculos de resistência à escravidão e de luta pela abolição? Apesar da assinatura do documento que lhes garantia a liberdade, não houve interesse do Estado em elaborar um projeto que permitisse a inclusão dos libertos na sociedade brasileira. A falta de emprego e educação para a população afrodescendente e o preconceito fizeram com que essas pessoas, apesar de livres, permanecessem à margem da sociedade. Pensando nisso, crie uma proposta de ação que poderia ter sido adotada pelo governo brasileiro após a libertação dos escravizados. Ela deve ter como objetivo minimizar as desigualdades e inserir essas pessoas na sociedade brasileira. Então, essa resposta aí é uma resposta pessoal, tá? Você vai o quê? Criar uma proposta de ação, né? Que o governo poderia ter adotado para minimizar, né, o sofrimento dos negros que foram escravizados, correto? Então, a sua resposta aí, né? O que você deve propor aí na sua resposta, né? Que deveriam ter feito o quê? Ações ligadas à educação, né? A criação de postos de trabalho para a população recém-liberta, tá bom? Poderiam ter criado o quê? Um conjunto de leis, né?
para que os negros, né, para as pessoas recém-libertas não sofressem tanta desigualdade. Correto? Então, agora vamos para a página 106, o antes de seguir. Na página 105, nós falamos sobre a proclamação da República. E agora nós vamos para a página 106. Vamos lá. Questão 6. Leia o texto de Aristides Lobo, falado no dia da proclamação da República. Então, foi falado o seguinte: Cartas do Rio, acontecimento único, Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1889. Eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte: 15 de novembro, primeiro ano da República, mas não posso, infelizmente, fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto para o surgimento da grande era. Em todo caso, o que está feito pode ser muito se os homens que vão tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestilizado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Letra A. Cite as características que, segundo Aristides Lobo, os homens que assumiriam o poder no Brasil após o ano de 1889 deveriam ter. Então, de acordo com ele, o que esses homens deveriam ter? Os homens que iriam tomar a responsabilidade do poder após a proclamação da República, né, para Aristides Lobo, deveriam ter juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade. Letra B. Explique por que o autor do documento afirma que a cor, né, está entre aspas aí, correto? Do governo brasileiro é puramente militar. Então, para ele, né, para o autor do documento, a cor do governo é puramente militar, porque a colaboração do elemento civil na proclamação da República foi quase nula, tá? Quase nula. Letra C. Justifique a expressão: o povo assistiu àquilo bestializado, utilizada por Aristides Lobo ao se referir à população brasileira. Então, quando ele fala que o povo assistiu àquilo bestializado, ele demonstra o quê? Ele demonstra a falta de informação política do povo brasileiro no processo de proclamação da República. As pessoas, elas não sabiam praticamente o que estava acontecendo. Ouviram falar que estava acontecendo, né? Mas as pessoas realmente não estavam por dentro do assunto. Agora nós vamos para o antes de seguir da página 109. Questão 7. Vamos lá. Então, na página 107, nós falamos sobre a República dos Coronéis e o controle da população, né? Falamos do voto de Cabresto. Então, vamos lá. Antes de seguir, observem a imagem a seguir. Então, dá uma olhadinha aí na sua imagem. Nós temos uma pessoa, uma urna, né? Um coronel, né? Uma pessoa e um homem, um cavalo, né? Com um terno. Então, vamos lá.
Letra A. Identifiquem os personagens representados na charte. Quem que esses personagens estão representando aí? A mulher está representando quem? A soberania. O homem que está puxando o cavalo está representando quem? O político, né? Os coronéis. O cavalo está representando quem? O eleitor. A imagem representa o voto de cabresto. Justifique o motivo dessa denominação. Por que recebeu o nome de o voto de cabresto? Então, recebeu esse nome porque o eleitor era forçado por meio de ameaça ou violência a votar nos candidatos determinados pelo coronel. As pessoas votavam, né? Lembra o que nós falamos? Elas eram o quê? Ameaçadas, né? Então, era o voto forçado. Você vota em mim, você é obrigado a votar em mim. Letra C. Explique como a Constituição de 1891 ampliou o controle político dos coronéis, principalmente na área rural, favorecendo a ocorrência do voto de cabresto. Então, na Constituição de 1891, ela ampliou o controle político dos coronéis por quê? Porque estabeleceu o voto aberto e restrito aos alfabetizados. Somente as pessoas que sabiam ler e escrever, correto? Com um número de eleitores bastante limitado e com a possibilidade de fiscalizar efetivamente a escolha dos eleitores, os coronéis faziam o quê? Eles controlavam as eleições. Letra D. Cite outra prática de corrupção eleitoral presente no início do período republicano brasileiro. Então, a outra prática era o quê? Era a compra de votos, né? Comprava o voto. O que é comprar o voto? É você me dar alguma coisa do meu interesse, eu vou lá e voto em você, né? A compra de votos. Agora vamos para a página 113. Então, nós falamos sobre a economia no início da República. Agora, o antes de seguir da página 113. Número 8. Quais foram as principais mudanças ocorridas na organização da sociedade brasileira ao longo das 2 primeiras décadas da República? Então, a principal mudança na estrutura da sociedade é derivada do fim da escravidão. O que aconteceu? Libertou os negros e as negras no final do século XIX e ateou as 2 primeiras décadas do século XX. Aí teve também o quê? A vinda dos imigrantes para o Brasil também afetou a estrutura social, né? Os imigrantes vieram, lembra que nós falamos, para trabalhar na produção do café, na colheita do café, né? Os negros não eram mais obrigados a trabalhar, trabalho forçado, sem ganhar, então vieram os imigrantes para trabalhar. Questão 9. Apresente 3 características das condições de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores das indústrias no século XX. Então, 3 características das condições de trabalho. Então, o trabalho nas indústrias, ele era o quê? Excessivo, né? As pessoas tinham muito trabalho. Os salários eram baixos e não havia o quê? Leis trabalhistas que defendessem os operários, tá? Então,
são características das condições de trabalho nas indústrias no início do século XX. Questão 10. Explique o que levou os trabalhadores das indústrias a se organizarem em movimentos sociais que promoviam, entre outras ações, greves e paralisações. Então, o que levou esses trabalhadores a organizarem esses movimentos? Foi o quê? Foi a busca por melhores condições de trabalho, né? Eles queriam o quê? Melhores condições de trabalho, porque eles tinham o quê? Um trabalho excessivo, eles tinham um salário baixo e não tinha nenhuma lei que defendesse eles. Então, eles se organizaram em movimentos, né, de greves e paralisações para quê? Para obter melhores condições de trabalho. Ok, corrigido nessas páginas que você já corrigiu. Não se esqueça, e coloca também a data da correção, tá bom? Agora nós vamos para a página 118. Nós falamos aí sobre as rebeliões, né, no meio rural. Nós falamos sobre as revoltas urbanas. Agora nós vamos para a página 118. Vamos lá? Questão 11. Apresente o contexto social do Nordeste durante as primeiras décadas do governo republicano. Então, o contexto social do Nordeste durante as primeiras décadas do governo republicano era marcado pela miséria e desigualdade, o que levou à formação de comunidades alternativas e de movimentos de resistência. Lembra lá que nós falamos, né? Nós falamos sobre a Guerra dos Canudos, nós falamos sobre o cangaço, correto? Nós falamos sobre a vacina, né? Questão 12. Explique por que o governo republicano e os coronéis eram contrários à criação e ao crescimento do Arraial de Canudos. Eles não queriam, né? Por que eles não queriam que eles crescessem? Então, eles eram contrários à criação e ao crescimento do Arraial de Canudos porque os grandes proprietários de terra estavam perdendo seus trabalhadores para a comunidade. E as autoridades governamentais argumentavam que os sertanejos eram uma ameaça à ordem republicana. Na verdade, eles não queriam o quê? Perder a mão de obra deles. Questão 13. Leia a reportagem a seguir. Então, tem uma reportagem aí. Vou ler para vocês. Vamos lá. Em 7 de setembro de 1991, foi realizado em Serra Talhada um plebiscito para verificar se a população aprovava ou não a instalação de uma estátua de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, em plena praça pública. O evento mobilizou a opinião pública e tornou-se um tema debatido em todo o país. Seguindo as regras traçadas pela Justiça Eleitoral de Serra Talhada, sendo fiscalizado pelo juiz de direito e pelo promotor de justiça, foi realizado o plebiscito, que apresentou o seguinte resultado. Compareceram para votar 2.289 eleitores. 76% acolheram o sim, 22% disseram não, 0,8% anularam a escolha. Agora, crie uma hipótese sobre a relação estabelecida entre a população de Serra Talhada e a figura de Lampião, tendo como base o resultado da votação. Então, considerando o resultado da votação, é possível supor que, para a população de Serra Talhada, Lampião é uma figura popular. Letra B, página 119.
Sublinhe no texto o motivo que levou a população de Serra Talhada às urnas. Então, você vai sublinhar lá no texto, tá? Aí, ó. Para verificar se a população... Está no primeiro parágrafo, olha. Para verificar se a população aprovava ou não a instalação de uma estátua de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, em plena praça pública. Você vai voltar no texto, na página 118, e sublinhar essa frase. Letra C. Qual é o significado histórico de se instalar uma estátua de Lampião em um local público? Por que eles queriam isso, né? O que significava isso? Significava o quê? Reconhecer a importância dele para a cultura popular. Letra D. Por que o fato de essa decisão ter sido tomada por meio de votação popular é importante? Por quê? Ela revela, em primeiro lugar, o interesse em ouvir a população antes da tomada de decisão. E, em segundo, demonstra a participação política popular em plebiscitos. Ok, crianças? Então, não esqueçam, né? Errou, desmanche, conserta, acertou, coloca um certinho. Terminou de corrigir, coloque ok, corrigido, tá bom? Então, para essa aula de história, são essas correções, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula de história.